Há 4 anos, no dia 29 de setembro, eu tinha lançado um vídeo que não só se tornaria meu vídeo mais popular, como mudaria completamente a minha vida. O vídeo em questão era sobre Don't Hug Me, I'm Scared. E se você me conhece e não mora dentro de uma caverna, você sabe que Don't Hug Me é uma das webséries mais populares que já existiu. Se hoje em dia a gente se impressiona com séries aparentemente infantis, mas que tem uma virada de chave e se tornam algo abruptamente esquisito e até mesmo impróprio para crianças, imagine em 2011 quando o YouTube ainda era um mato para produções um pouco mais profissionais. Enfim, os anos se passaram e a gente teve toda aquela promessa de uma segunda temporada pra série sair. Anunciaram em 2019 um trailer intitulado de Wakey Wakey, que aparentemente se passava em uma cidade fictícia chamada Clay Hill, com uma história bastante avançada sobre mudanças de roupas, sumiço de figuras importantes, plots obscuros, e eu não sei mais porque no fundo essa ideia foi descontinuada. Até hoje ainda rola um vídeo meio que 240p de uma pessoa filmando uma exposição aleatória que continha um dos episódios, mas ficou por aí. Wakey Wakey foi de Sleep Sleep. Foi mal. 19 de junho. Uma data que, pra quem conhece a série, sabe que é muito importante. Nessa data, a gente ganhou um trailer. E no trailer, o anúncio sólido que Don't Hug Me tava finalmente voltando. E não só voltando, como voltando nesse ano, 2022. Nesse último mês de setembro foram liberados 6 novos episódios no canal da Channel 4, uma rede pública britânica, cada um com mais de 20 minutos de duração e toda uma história nova com o pessoal clássico que a gente tanto ama. Enfim, como eu meio que me tornei por muito tempo o cara de Don't Hug Me Scare aqui no Brasil, nada melhor do que eu voltar aqui pra fazer um vídeo tentando entender essa segunda temporada. Então se conforta aí, pega uma comida, já que esse vídeo ficou bem mais longo que o primeiro, e sejam bem-vindos a Não Me Abrace, eu estou assustado, doido. Bem, eu só queria avisar que antes de qualquer teoria ou análise um pouco mais aprofundada da série, eu vou fazer que nem eu fiz lá em 2018. Sabe, dar uma passada resumindo cada episódio, já que muita gente não viu ainda, e depois do resumo a gente parte pra brincadeira boa. Pode ser? Vamos lá então. Todos os episódios dessa nova temporada têm essa mesma abertura, bem estilo série infantil mesmo, com eles falando coisas genéricas como somos 3 e todos os dias nós passamos um tempo juntos. Em alguns episódios específicos eles tomam a liberdade de surtar, bem no estilo Don't Hug Me. Mas no geral não passa disso. Esse primeiro episódio, como o título sugere, é sobre trabalho. Os 3 ficam na estuda conversando. O Pato se sente extremamente entediado e busca pensar em qualquer coisa pra fazer. Uma maleta de negócios aparece do nada, come o seu café da manhã muito rápido e se prepara para ir trabalhar, chamando todo mundo para uma aventura no mundo dos trabalhos. Assim começa o número musical em que a maleta tenta mostrar vários tipos de empregos para cada um dos nossos protagonistas. O cara vermelho até chega a interromper a música por realmente apenas preferir ficar sem fazer nada. Então, a maleta mostra pra ele o seu irmão mais velho, o Brandon desempregado. O Brandon desempregado faz um solo musical bem deprimente, onde ele fala como é inferior ao irmão mais novo por ser um desempregado. Ele até tenta perguntar se o Red Guy iria publicar um romance dele, mas quando ele diz que não, Brandon surta e a música simplesmente continua, como se nada tivesse acontecido. Depois de uns minutos de cantoria, aproveitando que todos estão meio extasiados com a música, bem como a Moana ficou bobinha quando viu o Mario cantar pela primeira vez, a maleta sai de fininho e deixa os 3 presos no que parece uma fábrica de peças. O Yellow Guy parece não se incomodar nem um pouco, quando menos se vê ele já tá trabalhando como se estivesse lá há anos. O Red Guy se incomoda com o barulho incessante de um telefone tocando e decide atender. Após atender e desligar o telefone, ele é elogiado pela máquina de fax que ele usou na ligação. Ela fica dizendo como ele é bom nisso e como ele deveria ficar ali atendendo todas as ligações, mesmo ele não sabendo e nem tendo a menor vontade para fazer isso. Enfim, quando menos se espera, surgiu um terno no corpo dele e ele também foi tomado por essa praga corporativista. No, I can't help you. I don't work here. Okay, fine. O único que não aceita o trabalho tão fácil assim é o Pato. Ironicamente, quem mais queria fazer alguma coisa? Ele tenta mexer nas peças, dá errado e trucidam a criação dele. Ele tenta comer um simples almoço, é negado e é obrigado a pedir um lanche nessa coisa esquisita aí que recolhe lixo do chão pra fazer comida. Se é que eu posso chamar isso de comida. E até mesmo tenta pedir pro Red Guy parar com essa besteira, mas já é tarde demais. O Red acaba perdendo a paciência e expulsa ele dali. Dali o Pato vai parar em um elevador que possui um sistema chamado Carehound. O Carehound parecia ser algum tipo de meditação guiada, daquelas que ficam criando metáforas extremamente abstratas que a maioria das pessoas não pega, mas que só por ter uma música relaxante de fundo já é o suficiente para te acalmar um pouco.
No caso do Pato, não acalmou. Então a última solução foi fazer ele ter uma palavrinha com o verdadeiro Carry Hound. Esse cachorro mutante aí de 4 olhos e uma coleção de dentes afiados, no mínimo afiados. Após esse encontro dos dois, o Pato finalmente parece entender o espírito de trabalho que todos tinham tido. Ele aparece já com roupas da empresa e pronto para mais um dia de trabalho. I feel like I'd better get back to work. Ao sair, o Pato percebe que tá rolando alguma festa, mais especificamente uma festa de aposentadoria do Yellow Guy. E além do Yellow Guy tá velho, né, porque ele tá se aposentando, o Red também parece estar bastante envelhecido. E essa cena faz o Pato perceber que não era aquilo que ele queria. Ele não queria ficar os próximos 40 anos da vida dele dentro daquela fábrica, se relacionando apenas com aquelas pessoas. Ele não queria perder os amigos que claramente estão a um passo de morrer. Ele não queria que aquilo fosse real. Então ele pega o cartão de aposentadoria do Yellow, joga na máquina de peças. O Yellow até tenta pegar, mas ele tá muito velho pra isso, então ele acaba tendo a mão direita simplesmente triturada pela máquina. Todos estranhamente começam a comemorar o fato de ele ter sofrido um acidente. O Red Guy entra em pânico e a única coisa que ele consegue pensar pra tirar o peso das costas é falar que demitiu o Yellow. E o Pato, como parece ser o único lúcido do episódio, tenta pegar um kit de primeiros socorros pra poder ver se conseguiria fazer algo. Mas assim que ele abre, era a maleta de negócios disfarçada esse tempo todo. Então mais um pouco daquela música boba no início continua a tocar, até que acaba e ele vai embora. Mas claro, antes ele precisaria dar uma moeda pelo trabalho dos três. Moeda essa que lentamente cai dentro do olho do Pato. E o episódio acaba. Eu gosto muito desse episódio porque ao mesmo tempo que ele tenta te impressionar com situações realmente degradantes, ficção à parte, as situações são bem reais até. A cena final em que o Pato percebe que os últimos 40 anos da vida de seus dois melhores amigos foi baseada apenas em trabalhar, que o Yellow acabou se casando com a mulher do próprio trabalho e o Red Guy só sabia fazer duas coisas na vida, demitir e gritar com pessoas, enquanto todos os outros ficavam felizes em ver aquele caos acontecendo, pois foi isso que o guia da empresa ensinou pra eles. Que eles, entre aspas, deviam ser agradecidos por não estar no acidente, quando um acidente acontecesse. Essa visão de que o único futuro certo é aquele trabalhando das formas convencionais. Porque se você for parar pra pensar, a única pessoa de todos aqueles que tinha ido pra um caminho mais artístico era o Brandon. O Brandon desempregado, o irmão mais velho da maleta. Ele era escritor. E como o próprio irmão insiste em dizer, ele é desempregado e, portanto, uma pessoa inferior. Oh, you don't want to end up like me. Oh, I'm very shameful and upset. E no final, mesmo ele tendo trabalhado por anos e anos, se ao menos ter ideia do que realmente estava fazendo, a única coisa que os três ganham é uma moeda. Mais especificamente a moeda de 1 libra, que fazendo a conversão daria uns R$6. É um bom episódio, ele serve para abrir bem com chave de ouro toda essa temporada. O Pato tá lendo o jornal da semana quando ele percebe que tá morto. O jornal dizia que ele estava definitivamente morto. Um coração cai do Pato e vai rolando até o canto da sala, onde ele se dissolve e acaba criando o personagem desse episódio. Um caixão que só consegue falar sussurrando. O caixão até tenta acertar quem foi que morreu, pois como ele diz, ele é muito bom nisso, mas ele acaba chutando o Yellow Guy, o que mostra que esse caixão aí provavelmente não é muito confiável. O Red Guy parece extremamente decepcionado com o fato dele não estar morto. Como ele ficava reiterando durante todo o episódio, ele era o tipo de pessoa que deveria estar morta e não o Pato. Ele até mesmo vai lá nos fundos buscar o seu cartão de identidade que diz que ele tá vivo, mas que provavelmente ele irá morrer afogado em um lago. Agora, que lago? Eu também não sei. A gente tá no mesmo barco aqui. Entendeu? Barco, lago... deixa pra lá. Enfim, mais uma música no bom estilo do Don Hugman começa a tocar, dele se preparando pro funeral. Nada especial. Estranhamente na lápide tá escrito David, mas o nome do Pato não é David. Ele até mesmo reclama e pede pra mudar. Aparece um display onde mostram alguns momentos da vida do Pato, mas é nítido que ele nunca fez nada daquilo. Tirando a cena do trabalho, o Pato nunca fez nenhuma daquelas coisas. Enfim, Pato enterrado. O Yellow e o Red Guy voltam pra casa deles. Parece que na cozinha deles estava tendo um velório em memória ao David, quer dizer, o Pato, na qual eles ganham um presente do porta-lenço gigante que parece ser um fazedor de amigos, onde em teoria você poderia modelar o seu amigo como bem entendesse. No quarto do Yellow Guy, ele acaba tendo uma conversa com a Baju que diz que algumas pessoas acreditam que quando você morre, você acaba virando seu animal ou objeto favorito. E eles parecem dar bastante enfoque na ideia do objeto favorito, o que pode ser um indicativo bem forte de que talvez todos os objetos que apareçam na série, desde o computador até a maleta e o próprio Baju, talvez sejam pessoas mortas que foram reencarnadas. Eu sei, eu não deveria estar fazendo teorias tão cedo, mas eu vou deixar isso na mesa pra tu ir pensando sobre. Eles até tentam escolher algum amigo novo com base naquele kit de fazer amigos que eles ganharam, mas o Yellow Guy não aguenta e acaba jogando tudo no chão. O Red até tenta começar uma música sobre aceitar as mudanças e superar a morte em vez de tentar revivê-la, mas ele logo é cortado pela massinha rosa que caiu do kit que foi jogado. O Red tenta aceitá-lo seguindo a lógica de seguir em frente, mas o Yellow não consegue.
O episódio se segue com o Pato enchendo o saco do caixão, porque nem no primeiro episódio tá entediado sem fazer nada, e os outros dois tentando aceitar uma gosma rosa como ela é, mas percebendo que não vão conseguir, pois os dois estão muito acostumados com o Pato. Tipo, não dá pra substituir ele e não dá pra viver sem ele. Então eles cantam uma música triste em memória ao amigo. O Red Guy até tenta se manter na ideia de aceitar a mudança, mas acaba distorcendo a mensagem quando ele começa a transformar a massinha numa literal versão 2 do Pato. Já o Yellow Guy quer reaver o seu antigo amigo de verdade, então com uma pá ele vai até o túmulo e tira ele de lá à força. No final do episódio, os dois patos se encontram. O de verdade, que foi resgatado pelo Yellow, e o falso, que foi criado pelo Red. Eles até parecem que vão brigar, alguma coisa do tipo, mas não, sabe? Só começa aquela música de abertura com os 4, em vez de só os 3. Isso, claro, até o Pato cansar dessa palhaçada e matar sua duplicata com uma pá. E assim, o episódio acaba. A mensagem mais clara que a gente pode tirar desse episódio é a questão de aceitar a mudança. O Pato morreu e os dois continuaram obcecados nesse fato de ter ele de volta, custe o que custasse. Seja o Red Guy criando outro do zero, ou o Yellow indo literalmente desenterrar ele no cemitério. Uma ideia que o Red até tenta construir, mas que é completamente distorcida ao longo do episódio. Por mais triste que seja alguém querido sair das nossas vidas, seja fisicamente, no caso de uma morte, ou metaforicamente, no caso de um desentendimento, ou só um distanciamento natural mesmo, é preciso aceitar que nada é pra sempre e que uma hora vai acabar. Seja fazendo novos amigos e superando totalmente, ou aceitando que não dá pra superar tão facilmente, mas mantendo um limite, fazendo questão de não despirocar que nem os dois fizeram no final. E uma coisa interessante de deixar claro é que nesse episódio aí o pato original ele morreu mesmo, tá? Dá pra ver isso no sangue do pato morto, que tem umas espécies de larvas. Larvas essas que estavam dentro do caixão dele enquanto ele estava enterrado. Em teoria, daqui pra frente, o pato que a gente vai ver durante toda a série é aquela massinha rosa transformada. Doideira, né? Isso não faz nem sentido. O episódio começa com o Pato chegando com uma suposta surpresa para os outros dois. Essa surpresa era nada mais nada menos que um pacote de salgadinhos da marca Shadow Dollops, em tamanho família. O problema é que eles não conseguiam abrir o pacote de forma alguma. Uma maçã até aparece para tentar incentivar os protagonistas a comerem mais saudável, mas ela logo é descartada pela dupla de irmãos que parecem ser os reais professores desse episódio. Esses dois aí são Lily e Todney, irmãos gêmeos que querem ensinar aos nossos personagens os conceitos e a importância de uma família. E o motivo principal deles não estarem conseguindo abrir o pacote é justamente porque apenas uma família pode abri-lo, e naquele momento eles não pareciam ser considerados uma. O Pato até tenta argumentar que eles são uma família sim, dizendo que até mesmo tem fotos de família, mas essas fotos não parecem nem um pouco nenhum dos três, então sei lá, que porra é essa? Os gêmeos, como todo bom episódio, John Hug Me, começam uma musiquinha explicando o significado de uma família pra eles. F de amigos, A de conselho, U de unidade, L de telefone e por aí vai. Em português não faz muito sentido mesmo, relaxa. Depois da música, o Red Guy percebeu que eles dois não são a família dele de verdade. Afinal, eles não eram altos, feitos de linhas ou sequer vermelhos. O Yellow Guy, de uma forma um pouco menos agressiva, também sente curiosidade de conhecer os outros que nem ele, outras pessoas da real família dele. E o Pato continua indiferente. Ele realmente parece ser o único que não verdadeiramente se importa muito com isso. O Todney e a Lily percebem que a melhor forma de ensinar os três o conceito de uma família é levando eles pra casa deles. Na casa dos gêmeos, eles conhecem a avó esquisita, o pai cinza com uma cara estranhamente desconfortável e o irmão mais novo dos dois. O jogo parece um tabuleiro esquisito feito à mão com pedras, dentes, pedaços de osso e sei lá o que tem ali dentro. Eles dão uma peça de mãe pro Yellow Guy poder jogar. O Pato, impaciente como sempre, decide pegar a peça da mão do Yellow pra poder jogar primeiro. Mas todo mundo parece surtar com essa ideia. Nas palavras dos gêmeos, a peça da mamãe só pode ser tocada pela própria mamãe, o que faz o Pato literalmente ser banido da casa dos gêmeos e voltar pro cenário original. Agora, por que o Yellow Guy pôde tocar mesmo não sendo a mãe? Don't hug me scare. Próxima parte, a árvore genealógica. O Red Guy continua com essa ideia de encontrar sua verdadeira família custe o que custar. Então ele aceita a ajuda da árvore genealógica, dando uma quantidade considerável do seu sangue para poder encontrar pessoas parecidas com ele. O Pato começa a cantar uma música bem autodepreciativa sobre como ele não precisa de família, já que ele tem a ele mesmo e só ele importa, mas a vibe que a música traz é completamente o oposto, sabe? Parece só alguém carente que tá em negação sem querer aceitar que ele odeia ficar sozinho. O Red Guy finalmente parece encontrar sua família, mas eles parecem completamente indiferentes com a presença dele. Na verdade, é quase como se eles se incomodassem com ele, já que o Red Guy que tá tirando a foto, ele fica o tempo todo reclamando como ele tá estragando tudo. E depois que a foto é tirada, ele também parece cair em algum tipo de buraco ou limbo e voltar pro cenário original junto com o Pato. Já o Yellow não teve a mesma sorte de sair. Ao acordar, ele percebe que tá com as mãos presas e que ele acabou virando a mãe daqueles gêmeos. Durante todo esse tempo, esse era o plano dos dois.
Pelo que parece, a mãe deles abandonou a família, ou morreu, não sei, e por conta disso, eles não estavam conseguindo o desconto de família do balde de frango Groton. Mas agora que eles eram uma família de novo, eles poderiam pagar mais barato e comer aquele balde de frango gigantesco que caiu do céu. No meio de todo aquele caos, de todo mundo simplesmente devorando aquele frango como se fosse um animal vivo, a porta dos fundos se abre e finalmente aparece o Roy, o pai de Yellowguy e, pra você que viu, antagonista principal da primeira temporada da série. O motivo da aparição do Roy aqui fica um pouco ambígua. Por um lado, a gente pode pensar que ele estava querendo proteger o seu filho daquela família maluca, já que no final, o Roy não parece estar comendo frango e sim a própria família, que as partes que batem na porta não parecem ser coxa de frango. Mas é o Roy, e quem conhece ele sabe que esse cara não é do bem. Então o plano do Roy era só esperar o filho dele virar a mãe daquela família para eles poderem pedir o balde de frango, e ele de brinde comer o frango junto daquela família de uma vez só. Enfim, propositalmente ou não, ele acabou salvando Yellowguy. E no final, os três se juntam no cenário original da série. Eles percebem que uma família não necessariamente são aqueles que parecem fisicamente com você, e sim pessoas que você ama, pessoas que estão contigo e te respeitam. E após essa descoberta, eles finalmente conseguem abrir o pacote de salgadinhos, para no final descobrirem que só tinha 2 unidades, e pro Pato surtar também. I guess we could share. Eu meio que acabei já falando na moral desse episódio ali atrás. Toda essa coisa de desconstruir o conceito de família como pessoas do mesmo sangue, ou pai e mãe, e abranger o conceito pra qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa pode ser sua família. Essa ideia de que família não se escolhe não necessariamente é real. Sua família pode ser seus pais, mas também podem ser seus melhores amigos, seu animal de estimação, e qualquer coisa que não lhe faça sentir sozinho, qualquer coisa que te faça bem. Enfim, é uma boa moral e um episódio completamente fugido da cabeça. Bem do jeitinho que eu gosto. No início do episódio, a gente já reencontra um velho conhecido, o computador. Esse personagem da primeira temporada teve um episódio só sobre ele, e aqui na segunda ele parece mais como um coadjuvante, mas ainda é legal ver ele de qualquer forma. Enfim, hoje é o dia do computador, o único dia do ano que eles podem entrar no online, como eles mesmos dizem. Eles precisam de uma senha para acessar, mas quem deveria lembrar a senha era o Yellowguy. Essa, como eles mostram, era a única tarefa dele na casa, e ele simplesmente não consegue. Depois de 2 tentativas frustradas, o acesso é bloqueado e o dia do computador acaba. O Pato e o Red ficam extremamente irritados com o Yellow e começam a xingar ele. Bem, depois dos xingamentos, a cena parece que trava, num estilo meio VHS, e uma voz esquisita começa a dizer que não é assim que você deve tratar um amigo, pois isso apenas deixaria o Yellow triste e sofrendo bastante. Então a cena rebobina, e essa voz mostra como realmente deveria ter acontecido. It's not your fault. You're just a How dare you? And how dare you speak to me like that? I refuse to be disrespected ever again. I tried to destroy your reputation and I would like to apologize. I was being a bad friend and I'm ashamed of what I have done. Enfim, a pessoa que estava falando era o Warren, essa minhoca gigante aí. O Warren, na verdade, se apresenta como uma águia e diz que foi expulso do programa de amizades OK Stop, mas que isso não iria impedir ele ainda assim de exercer seu trabalho. Agora, pra você que tá boiando, eu tenho uma possível ideia do porquê ele não só foi demitido, como decidiu mudar de espécie. No episódio 2, Morte, bem no início o Pato tá ali no jornal, e na manchete de baixo desse jornal tem escrito Minhoca é demitida por assédio, o que poderia explicar o porquê ele não é mais a filha da OK Stop e porquê ele também não quer mais ser visto como uma minhoca, já que isso poderia atrapalhá-lo em alguns trabalhos futuros. Enfim, vocês vão ver ao longo do episódio que esse cara realmente não bate bem na cabeça. Ele começa a fazer uma apresentação de slides contando uma suposta história de como um personagem tinha amigos que não pensavam de forma avançada como ele, e como ele acabou sendo excluído por esses amigos, e mesmo depois, com eles pedindo desculpas, era tarde demais. Eles precisavam, entre aspas, ser amigos melhores. No fundo, ninguém suporta esse cara contando uma história obviamente pessoal no único dia do ano que eles poderiam usar o computador. Então a águia acaba perguntando retoricamente como até mesmo uma pessoa incrível como ele poderia ter tido problema de amizade. E os três começam a ofender ele, dizendo que ele é feio, que ele tem um cheiro ruim e que ele é só uma pessoa desconfortável de se conviver. Enfim, depois disso o Yellowguy finalmente lembra a senha e eles finalmente podem navegar pela infinitude chamada internet. O Pato mandou um e-mail pro Red Guy dizendo que ele mandou um e-mail. O Red Guy agradece o e-mail de volta pro Pato e o Yellowguy infelizmente não recebeu nada. Mesmo passado um ano inteiro, o Yellow não recebeu nada e isso faz ele se sentir muito triste, assim se isolando de sua mente e criando uma certa ilusão em que ele finalmente tem amigos, o que ele chama de amigos do cérebro. O seu primeiro dente, uma memória de um banho de espuma, cara chamado Pipa David, o seu irmão mais novo imaginário e um bicho esquisito chamado Yumperdinka. Jumper-Dinker, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Ele realmente parece bem feliz ali dentro, por mais que nada dali seja real. O Red e o Pato ficam desesperados com a situação do Yellow e pedem ajuda pro Rory em troca de um jantar entre amigos.
O problema é que os amigos do cérebro do Yellow Guy são gentis e acolhedores com Warren, de uma forma que ele nunca havia sido recebido antes, o que faz ele desistir de tirar o Yellow de lá e começa a querer viver nessa ilusão também. Porém, nosso Warren não é só carente por atenção, sabe? Ele é insuportável mesmo, e não demora muito até ele conseguir afastar todos os amigos imaginários, fazendo eles fugirem para um alçapão no canto da sala. No final, acaba apenas restando Warren e o próprio Yellow, já que até mesmo o irmão mais novo decide acabar com isso. I have to go now. O Yellow acaba se isolando novamente, só que dessa vez em uma escala microscópica. Parecia tudo bem. Ele finalmente parecia ter encontrado a paz interior que tanto buscava, mas o Warren não podia aceitar ficar sozinho mais uma vez, e ele forçadamente reencontra o Yellow. Até que depois de algumas cenas perturbadoras de perseguição entre os dois, a verdadeira face do Warren se mostra, e não demora muito pro Pato matar esse monstro, espetando uma vara de metal dentro do ouvido do Yellow Guy. E, ao olhar pra minhoca que ele acabou de matar, ele fala a icônica frase Pesky Bee, que ele disse lá no episódio do piquenique da primeira temporada de Don't Hug. A diferença é que dessa vez não era uma abelha e sim uma minhoca, mas a gente releva porque ninguém é normal. Bem, o dia finalmente passou, o dia do computador de fato acabou, e por ter ensinado ao computador o valor da amizade, ele decide presentear os três, com um computador portátil que poderia ser usado em qualquer momento do ano. Então os três começam a cantar uma música sobre como todo mundo tem a sua minhoca no cérebro, relacionando essa minhoca a algum tipo de autossabotagem ou sei lá, algum tipo de problema psicológico mesmo. Onde ela diz que você não é bom o suficiente ou não tem um corpo decente pra usar certos tipos de roupas. Eles continuam cantando até que o Yellow se assusta com seus amigos do cérebro cantando junto dele e acaba quebrando o computador portátil por acidente. O que faz todos eles começarem a brigar e quebrar garrafas de vidro literalmente uns nos outros. E fim do episódio. Todos os episódios do Don't Hug Me acabam seguindo essa mesma espinha dorsal se vocês pararem pra pensar. É sempre uma discussão bem simples, feita de uma forma completamente esquisita e Don't Hug Me das ideias. Dessa vez é sobre esse conceito de amizade perfeitinha que muitas pessoas idealizam na mente. Ou não só pessoas como o próprio Warren idealizava. Aqueles três são melhores amigos? São. Sabe, eles convivem a vida inteira juntos e sendo amigos é normal haver desentendimentos. É normal haver brigas e até mesmo, sabe, ter 5 minutos de porrada sem afetar a relação. Talvez, além de tudo que falaram sobre o Warren ser feio, fedido, chato, ele não conseguisse ter amigos porque ele não conseguia entender que amigos também podem brigar, que amigos também podem entrar em confusão. E toda vez que tinha algum tipo de conflito, ele só se isolava e ele criava na mente dele que isso era algum tipo de exclusão. Ou ele só era chato pra cacete mesmo. Também tem essa opção dele ser só muito inconveniente. O Pato, em um ímpeto aleatório de vencer o seu tédio, decide catalogar todos os itens da casa de uma prancheta, um de cada vez. Ele e o Yellow parecem estar realmente amando essa programação, já que o Yellow até chega a dizer que esse provavelmente é o melhor dia da vida dele. O Red Guy, por outro lado, odeia isso. Na real, ele começa a questionar esse roteiro que eles seguem todos os dias, sempre sentados nos mesmos 2 quartos, esperando alguém aleatório invadir a casa deles e começar algum tipo de musical sobre um determinado assunto que, no fundo, ninguém liga. Então ele começa a querer sair da casa, sabe, sair desse looping que nunca levava a lugar nenhum. Mas antes que ele pudesse completar o pensamento, uma espécie de terremoto começou a fazer tudo tremer e cair. O terremoto foi causado pelo professor desse episódio, o trem do transporte. Esse trem então leva os três em mais uma daquelas aventuras musicadas típicas que o Red Guy justamente estava reclamando. Só que o trem aparentava estar muito mais velho e aquele líquido aleatório que ele bebia, que não parecia gasolina, também não parecia estar fazendo muito bem. Então antes da música acabar, ele só parou ali e morreu no meio da sala dos três. Enquanto o Pato e Yellow queriam apenas continuar no seu dia pacato catalogando os itens da casa, o Red não conseguia aceitar que o dia deles tinha sido apenas aquilo. Então ele propõe que os três construam a sua própria aventura, sem precisar de um professor, sabe, sem precisar de uma quarta pessoa sempre guiando eles. Os outros dois não parecem gostar dessa ideia, já que, sabe, eles sempre tiveram esse conforto de serem guiados todos os dias, e sair da rotina dava medo. Mas o Red insistiu que seria bacana, e usando o cadáver do trem, que agora tinha se tornado um carro, ele atravessou a parede da sua casa e caiu estrada fora. No início da viagem, o GPS que estava no carro desperta, inicialmente ela tenta levar eles de volta para casa, mas o Red Guy deixa bem claro que ele só quer ir para qualquer lugar diferente. Ele até aponta para um lugar no GPS chamado Clay Hill, mas ela prontamente nega. Nas palavras dela, esse lugar não existe mais. E só depois de ver umas 2 ou 3 vezes, eu fui reparar que essa, na verdade, é uma referência direta a Wacky Wacky, sabe? A minissérie de Don't Hug Me que foi descontinuada pelos produtores. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse lá no início que toda a história de Wacky Wacky se passava em uma cidade fictícia chamada Clay Hill. Então eu acho que essa foi só uma forma boba dos criadores brincarem com o fato de a série ter sido cancelada e dela não existir mais. Assim como a cidade no GPS simplesmente não existe. Enfim, o GPS continua insistindo que os três voltem pra casa. Isso irrita o vermelho e faz ele jogar ela pela janela. Enquanto ela tá sendo jogada, ela continua dizendo coisas como isso é um erro e vocês deviam voltar pra casa agora. Mas eles não ligam e continuam a viagem.
Então toca mais uma música no estilo de um Hug Me, e eles ficam cantando sobre como gostam de se divertir e sobre ir em algum lugar novo. O Yellow até mesmo encontra um Roy disfarçado, ou uma versão esquisita do Roy, mas o Red expulsa ele dali o mais rápido possível. Parece entender que aquele cara não é muito legal. O Red Guy tenta entreter o Pato, que tava ficando entediado, com uma espécie de Netflix da série. E é engraçado que enquanto o lado do Pato tinha comida, cortina, televisão e até mesmo um fone de ouvidos macios, do lado do Yellow Guy só tinha um saco de vômito e um cinzeiro lotado. O Red começa então a contar pro Yellow como seria viver em uma comunidade de verdade, como seria ter lugares pra ir, como seria ter vizinhos pra conhecer, o que faz o Yellow começar a sonhar acordado com uma cidade fictícia chamada Moonhover Newtown. A narradora começa a falar muito bem da cidade, como todos os moradores não conhecem o melhor lugar pra acordar, como os mercados são movimentados e os viadutos pacíficos. O Yellow Guy parece ser novo nessa cidade, então ele é guiado pela narradora. Nesse local, ele tem uma casa própria, um animal de estimação com o rosto do pato e até mesmo um vizinho que representaria o Red Guy. Além desse, ele tem muitos outros vizinhos super educados que dão um presente de boas-vindas pra ele. Quando o Yellow abre a caixa, um passarinho sai dela voando. Ele parece apaixonado pelo bichinho e começa a segui-lo até o meio da rua, o que faz ele não perceber no carro que estava chegando na mesma hora, atropelando ele e aterrorizando completamente a narradora. Depois que o Yellow acorda, é só ladeira abaixo. O baixo nível de combustível do carro faz a televisão e as regalias do pato acabarem repentinamente. Aquele professor que era o carro parece ter voltado à vida e percebido que eles estavam muito longe de casa, o que por algum motivo parecia ser um problema. E enquanto todos estavam discutindo sobre o como iriam sair dessa, todo o mundo lá fora começa a bugar e dar glitch bem aleatório. Tudo parece simplesmente estar colapsando, até que eles aparentemente saem dessa simulação, que era o mundo de Don't Hug Me, e assim se encontram em lixão abandonado ou alguma coisa do tipo. Enquanto eles estão ali passando frio em volta da fogueira, uma música calma começa a tocar. A voz daquela narradora volta a falar algo sobre não importa o quão longe você vá, a viagem sempre acaba em casa. E o episódio acaba com a imagem final da casa deles em formato de maquete e o carro estacionando na frente mais uma vez. The journey always ends up back at home. Bem, daria muito fácil pra resumir esse episódio numa crítica à rotina e sobre como fugir dela às vezes é bom, sabe? Por mais que dê medo, como o Pato e Yellow tiveram, às vezes você pode se divertir mais do que você pensava. Ou até mesmo uma crítica sobre a dependência dos personagens principais em apenas fazer algo quando são guiados por outros, em teoria, mais inteligentes. E quando eles têm a chance de fazer algo sozinhos, a primeira reação é recusar. Sabe? A primeira reação é não arriscar o fracasso. E assim, daria, sabe? Essas duas vias de pensamento não estariam erradas. O episódio realmente critica essas duas coisas, mas não sei, sabe? Fica difícil pra mim terminar o 5º episódio e pensar que a série é só isso. Formas esquisitinhas de ensinar lições de morais bobas pra jovens. Não é só isso. E é aí que a gente chega no episódio que fecha essa 2ª temporada. Eletricidade. A mesma mãe que finalizou o último episódio é responsável pelo começo desse. Mãe não, né? Spoiler. A mesma mão que finalizou o último episódio é responsável pelo começo desse. Ao que parece, toda vez que o episódio começava aquela introdução da casa girando, era por causa dessa pessoa e essa manivela. O Pato tentando resolver uma palavra cruzada, mas ele não consegue achar a resposta para a última palavra. Qual o oposto de baixo? 4 letras. O Red Guy sugere em cima, mas em cima não cabe, né? Tem mais de 4 letras. O Yellow Guy também tenta ajudar, mas ele não consegue. Ele só começa a falar um bocado de coisa desconexa que ninguém entende. O Red Guy abre umas correspondências e, pelo que parece, eles têm uma fatura de energia daquele mês. O Pato diz que não vai pagar aquela conta, já que a eletricidade é uma coisa besta e que deveria ser de graça pra todo mundo. E após ele dizer que a eletricidade é uma coisa besta, você já sabe, alguém se sentiu completamente ofendido por isso e o episódio nos introduz o professor da vez. Esse aí, né, o professor, ele é o medidor de kilowatt da casa. E se tu chegou até aqui, você sabe muito bem o que vai acontecer. Os próximos minutos são tomados por uma música explicando por que tudo é mais legal com eletricidade, seja uma tábua de cortar carne e até o triturador de papel do pato. Após o final da música, eles se perguntam como é que o medidor funciona, já que ele era o único aparelho eletrônico que não era plugado em uma tomada. Então ele mostra que na verdade ele funciona a partir de baterias no seu peito. O Yellow Guy acaba mostrando que ele também funciona a partir de baterias, mas as dele, diferente das do medidor, são velhas e completamente desgastadas. O Pato, de forma curiosa, troca a bateria dos dois para ver o que acontecia, e então o Yellow Guy sofre uma mudança drástica. O cabelo dele é lisa e toma um corte diferente, os seus olhos antes pretos recebem uma íris verde, e o principal, agora ele é extremamente inteligente. Ele primeiro começa resolvendo as cruzadas do Pato, aquele em que era o oposto de baixo. E, claro, é óbvio que a resposta era acima o tempo todo, mas essa não é a maior prova de inteligência dele. Ele realmente começa a incomodar os outros dois, e se mostrar alguém bem diferente. Quando ele propõe que os dois contratem um serviço de seguro domiciliar, já que muita coisa acontece por lá, após ele falar seguro, um novo professor aparece.
mas o Yellow Guy mal deixa ele começar e já dá uma puta aula de política de seguro pro cofre, o que o deixa constrangido e faz ele ir embora lentamente. Ele até chega a se perguntar se ele tá fazendo alguma coisa de errado, mas o outro ele o defende dizendo que ninguém tá mais controlando ele, então não, nada de errado. Isso faz ele notar lá no fundo uma escada, então, bem como dizer a resposta final daquelas palavras cruzadas, ele decide finalmente ir pra cima, e então subir as escadas. E parece que não é a primeira vez que ele faz isso. O Yellow então chega no primeiro andar da casa, um quarto chamado Big Boy Room, ou Quarto dos Caras Grandes. Nesse quarto dá pra ver uma versão do Red Guy e do Pato num tamanho maior. Eles dizem serem superiores pelo fato de que enquanto o pessoal de baixo aprende um assunto por episódio, eles aprendem 2 assuntos de uma vez só. No momento que eles estão na sala, os professores são um símbolo de pare, que fica explicando a importância de estabelecer limites, e uma pedra esquisita explicando sobre pedras, obviamente, e sobre toda a importância das rochas sedimentares. Os outros dois parecem estar curtindo muito essa vibe da aula dupla, mas o Yellow só consegue achar isso muito besta e inútil. Ele acaba vendo que tudo aquilo é controlado por outras pessoas, que só parecem ser visíveis pra ele, sabe? Ele não pertence àquele local, então ele precisa subir um pouco mais. Os outros dois lá embaixo continuam naquela viagem de transformar tudo que eles tinham em versões eletrônicas delas mesmas, só que aos poucos eles parecem estar sobrecarregando o limite de energia da casa, até que o medidor de kilowatt desmaia e a casa tem um total blackout. O Yellow sobe pro próximo andar. Ele acaba se deparando com um quarto dos caras maiores, e a vibe do quarto é bem mais avançada em tecnologia do que o primeiro. O Red Guy agora parece ser só uma entidade divina e o Pato parece ser um robô super complexo com asas de anjo. Nessa sala, eles meio que transcendem a ideia de professores explicando teorias, já que eles não só aprendem a teoria, como eles acabam aplicando o que eles aprenderam na prática. Por exemplo, no caso desse episódio, eles tentam usar a eletricidade, que é o tema do episódio, na prática para ver como reage em um animal completamente deformado. Porém, ele acaba percebendo que ali... Porém, o Yellow acaba percebendo que também não pertence ali. Parece que o desenvolvimento do Pato e do Red foi tanto que os dois acabaram perdendo qualquer senso de humanidade e se tornaram apenas cascas apáticas. O único motivo pelo qual eles parecem estar torturando aquele boneco é para fazer uma experiência científica. E a experiência não é nada demais, a experiência é só para saber se ele gosta daquilo ou não, quando ele claramente não parece estar gostando. Então, ele decide ir embora. No terceiro andar tem apenas uma última porta, sem mais escadas. Assim como no início da escada, há outros quadros mostrando que ele já fez isso algumas outras vezes, como se tudo fosse um puta looping temporal. Então, ele abre a porta e escuta isso. Batteries can be replaced, but some things stay the same. No matter how we twist and turn, we're still dancing in chains. Essa pessoa que estava falando e tocando piano é a Leslie, a mulher que acabou com o último episódio e que deu início a esse. Ao entrar no quarto dela, o Yellow percebe que muitos dos itens utilizados nos últimos episódios estavam lá. O pacote de salgadinhos do episódio da família e, claro, as baterias, o motor desse último episódio. A Leslie tem um aspecto bem esquisito, como se o rosto dela tivesse sido remendado à força para consertar de algum possível acidente que ela sofreu, ou talvez ela só seja assim mesmo. A maquete da casa agora tá aberta e dá pra ver exatamente o que tá acontecendo lá embaixo com os dois. Eu só não entendi por que nos andares de cima não tem ninguém, sendo que também haviam versões diferentes do Red e do Pato. Mas não sei, né? Talvez foi só pra não gastar mais fazendo do boneco, vai saber. O Yellow pergunta pra Leslie se foi ela que construiu tudo. Ela ri, mas não parece responder. Ele novamente pede pela resposta, mas ela não parece estar muito na vontade de dar qualquer resposta pra ele. Ela pede ajuda dele pra encontrar algo lá embaixo e, em troca, ela daria alguma coisa que ele supostamente precisa. Lá no escuro, os outros dois encontram vários dos professores ou mortos ou completamente assustados. Desde professores dessa temporada, como a maleta, para até mesmo professores da primeira temporada, como aquele grande pedaço de carne que tem no episódio da comida. Uma coisa que me intriga nessa cena é que eles não parecem se lembrar da maleta, o que pode indicar algumas coisas que eu vou discutir melhor quando a gente vai falando sobre as teorias. A Leslie puxa o boneco do Yellow Guy de volta pro térreo. O Yellow tenta ajudar, mas acaba matando o coitado do boneco do Pato. Ela abre uma gaveta embaixo do piano e lá tem várias outras duplicadas do Pato, fazendo ele ser substituído bem facilmente. Agora que ele ajudou ela, sabe sei lá como, é a hora da Leslie retribuir. Então, ela dá um livro pra ele. Um livro que parece estar todo codificado, mas parece ter alguma coisa a ver com toda a história interna de Don Hug, já que todos os aspectos da série estão detalhados nessa capa. Seja o relógio, a pá, o pato, o Yellow Guy, os olhos do Red e etc. Ele não parece entender ao certo por que ele queria isso, mas ela também não parece muito na vibe de querer explicar. O Yellow pergunta se não poderia ficar com ela, mas ela diz isso. Oh no. You're not my real son! Only joking. You don't belong up here. And I'm sure you're going to want to show your friends, aren't you? Então o Yellow Guy vai embora. Ao voltar lá pra baixo, o Pato logo pega as baterias que o Yellow estava usando e troca novamente com as baterias antigas dele.
Isso faz o medidor voltar à vida e, por consequência, a energia também. O problema é que o Amarelo voltou a ser sua versão padrão mais lerda e ele não faz ideia do porquê ele tá segurando aquele livro, fazendo a única resposta para ele ser triturar toda a possível história da série no triturador do pato. E enquanto eles trituram, eles ficam rindo, comemorando, e a câmera vai dando aquele zoom out mostrando toda a infinidade daquela sala. E assim acaba esse episódio. E com ele acaba a segunda temporada de Don't Hug Me, I'm Scared. E eu sei, quando eu vi da primeira vez eu também não entendi bolhufas, ou pelo menos não entendi muita coisa que a série queria me mostrar, e mesmo revisitando algumas vezes, é nítido que eu também não sei de tudo. Mas eu pensei em algumas coisinhas e eu quero compartilhar com vocês nos próximos minutos. Vem comigo. Antes de tudo é bom deixar claro pra todo mundo que tá vendo esse vídeo que Don't Hug Me 2 lançou há mais ou menos umas 2 semanas. Tudo que eu tenho são teorias pessoais misturadas com algumas coisas que eu li no Reddit e coisas que eu li no servidor do Discord deles. Então assim, nada realmente concreto. Eu posso ter descoberto todo o plot da série, quanto eu posso ter passado muito longe. Eu vou falar o que eu acho. Eu peço que vocês assistam a série também e voltem aqui pra comentar suas teorias, suas ideias, suas discordâncias, que eu pretendo dar um coração e like nas que eu achar que fazem mais sentido. Disclaimer dado, vamos pra brincadeira. A teoria que eu mais aceito é que os 3 personagens, eles estão meio que vivendo um loop infinito da vida que Leslie projetou. A pessoa que comanda a casa e, por consequência, comanda todo mundo ali. Por mais que o dia 19 tenha passado, realmente não seja mais Dia dos Pais, agora eles parecem estar presos eternamente no dia 20 de junho. Data diferente, problema igual. Essa teoria, só pra avisar, não leva muito em conta toda aquela ideia do show de televisão do Roy da primeira temporada. Claro, algumas coisas da série do YouTube aparecem aqui, mas eu imagino que elas são muito mais como easter eggs do que realmente indícios de que tudo é uma mesma história. Mas enfim, vamos continuar. A Leslie, como você pode perceber, é uma pessoa insana. Ela não tem controle emocional e sempre perde a linha muito facilmente. Provavelmente, ela é uma pessoa traumatizada por um acontecimento em específico. A morte do seu filho. A morte do David. No episódio 2, Morte, o pato vai até seu túmulo, mas nele não tá escrito seu nome, e sim David. O cara amarelo tem em sua roupa um D. Ele e o Roy são os únicos que possuem letras em suas roupas. Você até pode acreditar que o nome do Yellow Guy seja de fato David, mas eu não acho que a Leslie faria algo tão óbvio. O nome inicial pro Yellow Guy sempre foi Doi. E isso não é nome de fanbase não, na verdade a própria criadora da série chama ele assim. Então não, eu não acredito que o nome do Yellow Guy seja realmente David, mas as semelhanças dele com seu filho morto fez Leslie tornar ele o seu personagem favorito. No 5º episódio, Transportes, a gente tem aquela cena em que o Yellow começa a imaginar acordado como seria viver em uma comunidade real. A narradora daquele episódio é a própria Leslie, dá pra confirmar isso pelos créditos da série. E a ideia é que David era apenas uma criança quando ele morreu. Ele provavelmente recebeu esse mesmo passarinho que o Yellow recebeu de presente. Ele também ficou fascinado com isso, só que esse pássaro levou ele ao descuido de ir até o meio da rua e ser brutalmente atropelado. Como dá pra reparar durante todo o episódio, a placa do carro que o Red Guy dirige e que atropela David durante aquele flashback tem escrito Leslie. Então a ideia é que o David não tem apenas morrido, como a própria mãe tenha matado ele acidentalmente. Provavelmente ela também sofreu um grave acidente ao atropelar ele, talvez tenha perdido o controle do carro e batido em algum lugar, ou até mesmo capotado. E isso explicaria por que ela tem esse rosto todo remendado e usa roupas longas e luvas nas mãos. O acidente machucou ela e encerrou a vida do seu filho. O Red Guy e o Yellow Guy são tratados durante a série como os mais sensatos. Se você reparar, diferente da primeira temporada em que tudo se voltava a ser uma punição pro Yellow Guy, nessa temporada, o pato que acaba sendo punido. É o pato que morre no 2º episódio, é o pato que não consegue se encaixar no primeiro, é o pato que é prontamente excluído no episódio da família, e é o pato que é tratado apenas como um pet de estimação na história da Leslie. A ideia que as pessoas no Reddit e Discord presumiram, e que eu concordo em algumas partes, é porque o pato para Leslie é a representação mais próxima da ave que levou seu filho até o meio da estrada. Então ele não passa de um ser substituível, tanto que quando o Yellow Guy acaba quebrando a réplica dele, ela diz que tudo bem. Existem várias outras réplicas para poder substituir. Don't worry. I always make sure that I have plenty of backups. Como se, diferente do Red e do Yellow, mudar o pato não traria muitos problemas, porque ele por si só não era importante. Quando Yellow pergunta se ele pode ficar com a Leslie, ela responde que ele não é o filho verdadeiro dela. Ele era apenas uma projeção do filho que ela perdeu, então ele não pertencia àquele andar, já que ele supostamente só deveria ficar entre as pessoas de verdade e não as criações. Porém, por mais que Leslie tente criar esse mundo onde todo mundo sempre seja seguro e ninguém possa nunca sair de casa ou se comunicar com o mundo exterior, já que da última vez que alguém saiu de casa não foi muito bom pra ela, as coisas naturalmente parecem fugir ao seu controle, já que, como ela mesma diz, tudo é esse looping que a gente dança acorrentado. Batteries can be replaced, but some things stay the same. No matter how we twist and turn,
we're still dancing in chains. Ela até pode criar um conceito de família novo que seja perfeito, mas quando o Pato vai buscar algumas fotos de família, é a família real da Leslie que acaba aparecendo. Ela até tenta matar o Pato no lugar do Yellow Guy pra poder representar de forma metafórica a morte do pássaro que arruinou a vida dela, mas também não dá. Ele sempre volta. Dá até pra abstrair um pouco mais e pensar no Roy como uma criação da Leslie também, sabe? A criação do pai do David na visão dela. Um pai controlador e ao mesmo tempo ausente. Um pai que ao mesmo tempo pode querer ajudar, mas é extremamente agressivo e resolve as coisas da forma errada. Sabe, se o marido dela tivesse ajudado a criar o seu filho, talvez ele não tivesse sido posto numa situação tão perigosa como ele expôs. Outras coisas que corroboram com essa ideia da Leslie viver um eterno looping é que no 5º e no 6º episódio, o cara amarelo parece descrever a existência de outros como ele, de andares em cima. I'm the one who had a dream where there was stuff like there was another me, and everything was lots of fun, and I went and saw the other ones, and there was a little lumpy one and another windy middle one, and there were things that they had around that I knew what they were, but I don't know now, and then it went away. Então como é que supostamente ele conseguiria saber informações como essas, nunca tendo vivido elas? Assim como quando ele tá subindo as escadas, após ele ter trocado as baterias, há pinturas indicando que ele faria isso. E quando ele vai entrar no quarto da Leslie, também tem as mesmas pinturas. Como se fosse premeditado, como se fosse pra acontecer daquela forma. Até mesmo a Leslie diz, você ainda não consegue ver o lado engraçado, quando ele pergunta se ela criou tudo. Esse ainda indicaria que ele já esteve lá outras vezes, e talvez já fez a mesma pergunta antes. No 2º episódio, naquele mesmo local do jornal que eu mostrei a notícia do Warren, tem uma notícia sobre um blackout por um excesso de energia, e a foto é a casa dos 3. O que poderia corroborar com 2 ideias. 1, eles sempre passam pelas mesmas coisas, e isso é prova desse looping. E 2, os episódios não estão em ordem cronológica, e o 2º episódio passa depois do 6º. O que até poderia ser verdade se não fosse por um momento. Nessa cena, de forma bem sutil, dá pra reparar que o Red Guy e o Pato, eles estão conversando sobre os acontecimentos do episódio 2. Os acontecimentos da massinha rosa, que virou o Pato, etc, etc. Então, não tinha como a notícia do Blackout aparecer antes mesmo do Blackout acontecer. Só se ele já tivesse acontecido antes. E aí que a gente percebe que talvez a memória dos próprios personagens não seja muito duradoura, já que quando eles veem a maleta do primeiro episódio, eles nem parecem reconhecê-la. Então acaba que eu tenho essas 2 visões sobre o show até agora. A primeira é que a Leslie, numa tentativa fracassada de superar o seu trauma, acaba recriando uma forma distorcida de reviver o seu filho. Da mesma forma que o Red Guy tenta aceitar no início que a gente perde pessoas e que o mais maduro a se fazer é seguir em frente, e logo em seguida ele percebe que não tem como seguir em frente e faz a massinha ser uma exata cópia do Pato. Nesse caso, o Red Guy seria a Leslie, o Pato seria o David, e a massinha seria a série. A massinha seria Don't Hug Me, I'm Scared. Ela controla um show que ora é super doce e bacana e ora é completamente distorcido e bizarro, assim como ela própria, que ora é calma e serena e ora é totalmente descontrolada. Mas é aí que tá a cereja do bolo. E é aí que também tá a minha segunda visão sobre o show. Já que, como a gente vê no final do episódio, existe mais um andar nessa coisa toda. Existe alguém que tá acima da Leslie e que provavelmente controla ela também. E se esse for o caso, talvez seja esse um dos motivos pelo qual, por mais que ela tente superar a morte do seu filho, ela seja obrigada a sempre reviver esse mesmo looping. Porque por mais que ela controle quase tudo que acontece, e dá pra ter noção que ela realmente controla pelos itens que tem no quarto dela, não parece que é tudo, sabe? Não parece que é realmente 100%. Assim como a gente pensava que Roy poderia ser o maior controlador, e no fundo não. No fundo, e deixando bem claro que isso é minha opinião, ele parece só mais uma criação da mente deturpada de uma mãe traumatizada com a perda do seu filho. Claro, ainda tem muita história pra ser contada, e existem várias interpretações que eu posso não ter contemplado, mas essa aqui é a magia de falar sobre algo recente, é criar todo esse ecossistema vivo de pessoas discutindo e tentando dissecar tudo. Sabe, o que significa aquele livro que a Leslie dá pro Yellow? E os códigos, sabe? Durante toda a série esses códigos aparecem, talvez em algum momento alguém consiga descriptografá-los e adicionar muito à história. E quem é Duncan Andrews, por exemplo? O cara que supostamente escreveu aquele jornal que o Pato tava fazendo as palavras cruzadas? Tipo, dá pra perceber que aquelas palavras eram coincidentemente muito parecidas com as coisas que estavam acontecendo na série. Como túmulos, pássaro, Roy, caminhão. E dando uma olhada no episódio da morte, quando o Red está tentando criar um novo amigo, dá pra perceber rapidamente que tem um amigo disponível, uma espécie de rato rosa que se chama exatamente Duncan Andrews. Então, será que isso é só uma piada dos criadores sobre alguém que trabalha na série? Ou realmente um personagem mais importante que ainda não foi devidamente apresentado? Sabe, esse é o momento que vocês brilham.
eu montei a base, e agora a ideia é que todo mundo se junte pra construir algo em cima disso. Além dos comentários, eu quero deixar claro que a minha DM do Instagram e a minha DM do Twitter estão abertas a simplesmente qualquer discussão, então eu quero que você se sinta livre pra falar qualquer coisa por lá. Se em dado momento eu reparar que tudo foi fechado e a teoria realmente está sólida, eu volto e faço um vídeo concluindo tudo. Mas até lá vai ter muita coisa pra pensar sobre essa série, uma nova temporada, e eu acho que talvez demore um pouco pra isso acontecer. E é isso. Obrigado por quem veio até aqui. Esse é aquele momento que eu peço pra você se inscrever e deixar o seu like, porque ajuda muito no crescimento desse canal. Consequentemente me ajuda bastante. Eu também apoio completamente a qualquer youtuber ou streamer a fazer reacts desse vídeo. Então se você tem algum youtuber ou algum streamer que você goste, incentive ele a ver isso aqui. Talvez ele e a própria comunidade possam ajudar a complementar todas as peças de quebra-cabeça chamado Don't Hug Me. E no mais é isso. Eu sou Tropia e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.